Boa tarde. No Nesp Notícias desta quarta-feira, a gente fala sobre as leis que devem dar mais direitos para os empregados domésticos. A partir de amanhã, patrões que não registrarem os funcionários poderão ser multados. Indústrias paulistas demitem 16 mil pessoas em junho. Entre as causas estão a diminuição do consumo e também o ano eleitoral. A gente começa falando de economia. As demissões voltaram a fazer parte da rotina das indústrias paulistas. Apenas em junho foram cortados 16.500 postos de trabalho no estado de São Paulo. Considerando apenas o interior paulista, houve redução de 0,5% no total de funcionários. Essa fábrica de massas de pizza funciona há cerca de 20 anos em Bauru e já testemunhou vários momentos de dificuldades na economia, mas continua na ativa. Ela é uma das 2.315 indústrias da cidade, de acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Bauru. Aqui o número de funcionários não varia muito, pois o setor de alimentos sofre menos com os altos e baixos. Mas, no geral, a indústria encolheu neste ano em nossa região. É o que constatou o Centro das Indústrias, o CIESP. 2014 registra queda de 3,7% no número de trabalhadores. Em Bauru, um dos piores setores da indústria em relação a empregos é o de produtos da madeira. Esse setor já tem redução de 4,5% nas vagas de emprego apenas neste ano de 2014. Wilson toca o negócio há 14 anos e já chegou a ter 27 funcionários. Agora emprega 16 pessoas. Menos encomendas, menos empregos. Eu não gostaria de fazer isso, né? Meu negócio é empregar mais funcionário, né? Então eu coloquei e acabei demitindo. Mas mesmo assim, o coração doído, eu tive que demitir um pouco, né? Sabe? O cenário é desfavorável também em outros setores. No acumulado do ano, houve redução de mão de obra de 9% em celulose e papel, 17% no setor de máquinas e aparelhos elétricos e de 7% no setor moveleiro. Na avaliação do CIESP, o pior desempenho da indústria decorre de queda no consumo no Brasil, instabilidade do dólar e ano eleitoral, que reduz o ritmo de licitações. Há também uma previsão de que nós teremos 2015 com muitas dificuldades. Por quê? É um ano pós-eleitoral, onde tanto governos estaduais como o governo federal terão que fazer ajustes, acertar contas, acertar despesas que foram maiores do que o esperado, até por causa de ano de eleição, enfim. Há uma previsão ainda de 1 ano e meio de muita dificuldade. Para o setor industrial, a gente vê alguma luz no fundo só para 2016. Essa queda no ritmo industrial também foi sentida em outras regiões do país. Segundo pesquisa divulgada hoje pelo IBGE, das 14 áreas pesquisadas, 11 tiveram retração. No Amazonas, por exemplo, a perda foi de 9,3%. Paraná, Pernambuco e Ceará também tiveram fortes baixas. Rio de Janeiro, Espírito Santo e Goiás foram os únicos estados pesquisados onde houve aumento na produção industrial. Uma forma de tentar vencer esse encolhimento do mercado de trabalho é criar o próprio negócio. Estão abertas as inscrições para o curso de empreendedorismo do programa Primeiros Passos, realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico. As aulas serão no dia 26 de agosto. Informações pelo telefone 14 3235 1176. Ainda sobre este assunto, amanhã em sexta-feira, o caminhão móvel do Sebrae vai estacionar na quadra 6 da Avenida Nações Unidas, dentro do supermercado Açaí. Por lá, pequenos empresários vão poder tirar dúvidas sobre a gestão do próprio negócio. A frente fria se afastou e o céu abriu de novo em praticamente todas as regiões paulistas. As informações são do IPMET e do CPTEC. Céu aberto em praticamente todo o estado de São Paulo. Não há previsão de chuvas para hoje nem para amanhã. As temperaturas seguem baixas no início da manhã e altas no período da tarde. Em Bauru, o sol deve predominar nos próximos dias.
Agora a umidade do ar é de apenas 29%. A velocidade dos ventos é baixa, de 5 km por hora. Hoje a variação da temperatura foi grande. Os termômetros foram dos 10 aos 27 graus. Amanhã a mínima prevista é de 14 e a máxima de 26 graus. A gente faz agora um rápido intervalo e na sequência vamos falar sobre os direitos dos empregados domésticos. A partir de amanhã, patrão que não registrar funcionário tem que pagar multa. O Nesp Notícias volta já já. O assunto agora é dinheiro e a gente aqui do Nesp Notícias quer saber o seguinte: você consegue guardar o seu salário até o fim do mês? Quanto? Até R$100, entre R$100 e R$500, mais de R$500 ou você não consegue poupar dinheiro? Acesse o nosso site e vote por lá ou então pelo nosso aplicativo de interatividade para a TV digital. Se você nos assiste pelo canal em HD, vê aí um ícone no canto superior da sua tela. Clique com o controle remoto e participe. Por lá você também confere outras informações sobre as reportagens de hoje. Começa amanhã a 41ª edição da Gran Expo Bauru. O evento segue até o dia 17 de agosto, com uma extensa programação de shows e atividades. No ano passado, segundo a organização, mais de 350 mil pessoas passaram pelo recinto Melo Moraes. Os ingressos para os shows pagos já estão à venda. Nos demais dias e horários, a entrada é de graça. Um parque de diversões estará montado para a alegria de crianças e adultos. Também haverá barracas de comida e bebida, além de leilão de animais. Na abertura da Expo amanhã tem show do grupo Jeito Moleque. Na sexta-feira a gente fala mais sobre as atrações da Gran Expo na agenda cultural. E também nesta sexta o programa Bauru S.A. traz uma entrevista com o empresário Emílio Brumati. Ele fala sobre a movimentação financeira que o evento traz para a cidade. A partir de amanhã, patrões que não registrarem empregados domésticos vão ter que pagar multas. A punição vem reforçar os direitos desses trabalhadores, que já constam há 1 ano e meio na emenda à Constituição, conhecida como PEC das Domésticas. Nem todas as exigências da PEC foram regulamentadas. As medidas que já estão valendo mudaram a rotina de patrões e empregados. Selma trabalha nesta residência 5 dias por semana. Recebe um salário mínimo e vale transporte. Além da louça, também faz comida, lava as roupas e limpa a casa. O patrão disse que só contratava se fosse com carteira assinada. Quando a empregada entra na minha casa, eu faço um contrato escrito com ela de trabalho, onde ficam estipuladas as condições de trabalho. E a partir daí eu registro na carteira de trabalho e recolho o INSS, né, Previdência Social, mensalmente. Até folha de pontos, Selma passou a assinar para controlar as horas trabalhadas. O registro da atividade profissional traz mais segurança para o empregado. Eu acho melhor, né? Por quê? Porque um acidente, assim, empregada doméstica, se machuca, né? Tem um NPS, né? Pago, né? Desde abril do ano passado, uma emenda à Constituição, conhecida como PEC das Domésticas, estendeu aos trabalhadores domésticos uma série de direitos já garantidos aos demais profissionais. Por exemplo, a jornada de trabalho fixa e o pagamento de horas extras. A partir desta quinta, quem não registrar o empregado está sujeito a multa de R$ 805. Esse valor pode ser ainda maior, dependendo do tempo de serviço sem registro, idade, número de empregados ou tipo de infração. Como os fiscais do trabalho não podem entrar nas residências, só será possível multar se o empregado mover uma ação trabalhista contra o empregador. Apesar dessa lei não fazer parte da PEC das Domésticas, ela vem reforçar a proteção a esses trabalhadores. Para este advogado, que coordena a Comissão de Direito Trabalhista da OAB em Bauru, a nova regra deve forçar os empregadores a assinarem a carteira dos funcionários. Hoje em dia, com o informalismo, você
ou mantém achando que o formalismo estaria uma oneração maior, mas automaticamente com uma ação trabalhista envolvendo uma ausência de registro por parte do empregado e o requerimento dos demais direitos, será muito mais oneroso do que você registrá-lo e contribuir formalmente para aquilo que você tem que fazê-lo. Então, é uma economia que eu entendo como, entre aspas, burra, para que no futuro você tenha um risco ou um passivo trabalhista que a qualquer momento você vai ter que pagar, e aí à vista, e não da forma como você tem que pagar mensalmente quais são os direitos do seu empregado. Eu acredito nesse ponto que você corre mais ou menos 80% ou mais de risco desnecessário, sendo que você vai ter um empregado trabalhando melhor, cumprindo todas as normatizações da empregada doméstica. Não cumprir a lei pode sair mais caro caso o empregado denuncie o patrão. Se o registro do funcionário pesar demais no orçamento, a família precisa avaliar se realmente tem condições de manter esse profissional. O que não está sendo cumprido? Para o sindicato da categoria, é importante os empregados solicitarem um registro, principalmente para assegurar a contribuição com a Previdência. Tem que conversar com a patroa, com o patrão, que ela quer registro na carteira e pagar seu NPS. E o fundo de garantia, ela já aproveita, já pede o fundo de garantia, apesar que não está dentro da lei ainda, que não está valendo, mas é ela que tem que dar valor ao seu trabalho. Para pesar menos na contratação, a contribuição previdenciária foi aliviada. Em julho, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou um projeto que reduz de 12% para 6% a alíquota do valor pago pelo empregador. Também reduz de 11% para 6% o desconto no holerite do assalariado. Com as novas vantagens, o melhor caminho para ambas as partes é manter a carteira de trabalho em dia. Para o empregador é uma segurança ter o seu empregado registrado. Porque no caso se for no caso de uma empregada, no caso de uma gravidez, né, ela vai ter todo o respaldo da licença maternidade. Se for no caso de doença, né, ela vai ter todo o respaldo do auxílio-doença. E, enfim, para o empregador é uma segurança total. O seu empregado está registrado. Apesar dessa nova lei que pune quem não registrar o funcionário e da aprovação da PEC das domésticas no ano passado, ainda há uma série de direitos que precisam ser regulamentados, como o recolhimento do FGTS, o pagamento do seguro-desemprego e a indenização em caso de demissões sem justa causa. A gente continua a falar sobre esses direitos no próximo bloco. Ao vivo, vamos conversar com a advogada Débora Carreira. E você pode participar mandando suas dúvidas ou comentários pela internet ou por telefone. O Nesp Notícias volta já já. E a gente continua a falar sobre o direito dos empregados domésticos. Tem alguma dúvida? Mande sua pergunta pela internet ou telefone para cá. Recebemos em nosso estúdio a advogada Débora Carreira. Débora, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Obrigada a vocês, boa tarde. Débora, a gente viu na reportagem que essa lei que passa a valer amanhã, ela não faz parte da PEC das domésticas, mas ela vem reforçar o direito desses trabalhadores, né? E quem que deve ser registrado? Somente aquele profissional que vai todos os dias fazer a limpeza da casa? Olha, Larissa, na verdade, hoje em dia a lei não é clara, não fala especificamente quantos dias, mas pelas decisões judiciais, 3 dias é recomendável já o registro. Até 2 dias não precisa, ainda é considerado diarista. Acima de 2 dias, 3, 4 dias, já não precisa ir todo dia. A partir de 3 dias já é recomendado o registro. Quer dizer, a pessoa que vai 3 dias já considera um vínculo, né? O vínculo, regular. Isso, o vínculo. Já considera um empregado com todos os direitos, o registro e os demais direitos que a empregada tem. E a partir de amanhã, então, o empregado que não estiver registrado, como que ele deve proceder? Deve conversar com o patrão? E se o patrão se negar a registrar a carteira? O que tem na lei é que precisa fazer uma denúncia no Ministério do Trabalho, porque os fiscais do Ministério do Trabalho não podem ir em todas as casas fiscalizar se o empregado está registrado ou não, porque não é como uma empresa, a casa do empregador, né? O empregado pode fazer uma denúncia no Ministério do Trabalho, os fiscais vão chamar o empregador para que esclareça aquela situação e se não tiver mesmo registro, aí aplica a multa.
Mas o ideal é que eles entrem num consenso, né? Sempre é, né? Porque a relação doméstica acaba sendo uma relação familiar. Acontecendo a denúncia, acaba essa relação familiar, né? E acho que o vínculo acaba não prosseguindo, acaba não sendo bom o vínculo. Em relação agora à PEC das domésticas, né, que foi aquela emenda à Constituição, foi aprovada no ano passado, mas tem uma série de exigências que ainda não foram regulamentadas, né? Na sua visão, quais que são as principais? O principal e o que causa maior apreensão para os empregadores é a questão do fundo de garantia. Porque, além do depósito, qual o grande problema? É na demissão sem justa causa, que precisa ser paga uma indenização, que é uma multa no valor de 40% sobre o valor que está depositado lá do fundo de garantia. E isso também gera uma consequência do seguro-desemprego. Não é o empregador que paga, mas gera o direito ao empregado receber. Então, a grande expectativa é de regulamentação do FGTS. O adicional noturno para os cuidadores de idosos também tem sido uma expectativa, tanto para empregados quanto para empregadores. A gente viu até na reportagem, a presidente do Sindicato das Empregadas, ela até aconselha, né, que os trabalhadores peçam, não é obrigatório, mas peçam, né, para que o patrão recolha o FGTS. Mas, por enquanto, então, isso não é obrigatório. Não é obrigatório, é facultativo. Então, se a sua empregada pede, se você acha que é um benefício plausível para a sua empregada, pode fazer o depósito. Só que tem que saber, começou a fazer o depósito, quando for mandar embora, mesmo sendo facultativo, o valor da indenização é referente a todo o valor depositado lá no fundo de garantia. E esses outros benefícios que estão na lei, na PEC das domésticas, mas que também não foram regulamentados, também ficam facultativos, como você disse, o adicional noturno. Isso, todos os direitos que não são regulamentados, você pode colocar como um benefício a mais, mas todos são facultativos. Auxílio creche, adicional noturno, o próprio FGTS. E o seguro-desemprego também seria uma decorrência do FGTS? O seguro-desemprego é pago pelo governo, não é o empregador, mas ele é decorrente da contribuição para o FGTS. Débora, e do que já está em vigor, já está valendo da PEC das domésticas? Nós vemos aí a jornada de trabalho, né? Pagamento, dessa exigência decorre o pagamento de horas extras, inclusive, né? Nós vemos aí a família na reportagem que já faz o controle. De forma geral, os patrões e os empregados, eles estão tendo dificuldade de se adequar a essa exigência da PEC? A jornada de trabalho é um pouco complicada, porque apesar de não ser obrigatório o controle formal da jornada, não preciso instalar uma máquina de cartão de ponto na minha casa, é interessante que faça um controle, um livro de ponto, uma folha de ponto, para que eu possa depois comprovar essa jornada se eu tiver qualquer problema judicial. Se eu for acionado na justiça, eu preciso comprovar que a minha empregada estava fazendo as 44 horas semanais. Então, de uma certa forma, eles vêm se adaptando, né? Isso. Cada um à sua maneira. O ideal é que faça um controle formal, através de uma simples anotação, numa folha que a empregada assine diariamente e que reflita efetivamente a jornada que ela faça. E a jornada é de 8 horas por dia, né? E 44 horas semanais. Isso. Só que pode ser menos se assim entrarem em acordo, né? As duas partes. Isso precisa estar estipulado já lá na contratação, qual vai ser a jornada de trabalho. O limite é 44 horas semanais, que aí eu posso fazer isso também por contrato de segunda a sexta e diluir as 4 horas do sábado durante a semana, só que preciso estar acordado lá na contratação. Por isso que é importante ter um contrato, né? Além da CLT, além da anotação na carteira de trabalho, é importante eu ter um contrato para que essa questão, tanto do intervalo para o almoço, quanto se vai trabalhar de segunda a sexta ou aos sábados, é importante ter o contrato. E um ponto polêmico em relação à jornada é essa questão do intervalo que você citou, né, Débora? Muitos empregados se negam a fazer, abrem mão, né? Eu não quero fazer o intervalo, que pode ser de 1 hora até 2 horas, né? Preferem fazer direto. Isso pode? Não pode, não pode. O intervalo tem que ser 1,
no máximo 2 horas, mas no mínimo 1 hora precisa fazer. Não é opção do empregado, não é opção do empregador. E se o empregador permitir que o empregado faça direto, ele vai ser acionado e essa hora do almoço vai ser considerada como hora extra. Ele vai ter que pagar depois. Paga como hora extra. Tá certo, muito obrigada por seus esclarecimentos. Muito obrigada. O Nesp Notícias termina agora. Lá no nosso site você pode rever as reportagens desta edição. A gente volta a se encontrar amanhã às 5h30 da tarde, ao vivo. Tchau! Thank you.